Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Tomé, presidente da Abad. A gente está testando aqui um modelo novo de reunião, que online, né, por conta desse momento do coronavírus, onde todo mundo tem que se adaptar e com a Abad não é diferente. E hoje a gente programou um bate-papo sobre negociações de locação, né, a mediação e todo o trabalho que vai ter que ser feito por conta desse momento que a gente está vivendo, e sempre com o intuito de agregar conteúdo, de passar informação e de trabalhar em conjunto com as nossas associadas para um melhor resultado, seja qual for a situação. Então, eu tenho aqui hoje, nesse vídeo, o Dr. Carlos Gabriel Feijó, que vai conversar com a gente, vai participar desse bate-papo, e também o Marcelo Borges, nosso diretor de locação e condomínio da Abad. Bom, o Carlos Gabriel Feijó, vou passar aqui o mini currículo dele. Ele é sócio do Bragança e Feijó Sociedade de Advogados, secretário-geral da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da UABRJ e vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário do IAB. Eu começo passando a palavra para o Carlos Feijó para fazer a sua introdução e depois a gente vai passar a palavra para o Marcelo e vamos então a umas perguntas que a gente separou para fazer e elucidar algumas questões do caso a caso negocial de locações. Carlos. Bom, Rafael, obrigado pelo convite. Marcelo, um prazer estar com você novamente aqui debatendo. Essa iniciativa da Abad ela é fundamental para nós que atuamos no mercado imobiliário. Essas perguntas acerca de como lidar com essas solicitações, esses pleitos, e alguns locatários muitas vezes com pleitos até bem agressivos, né, de não pagamento, de informar que não pagará dali para frente aluguéis e encargos. Isso é fundamental para a gente começar, até enquanto mercado, a se posicionar diante dessa crise. Eu parabenizo, então, mais uma vez a Abad pela iniciativa e espero que o nosso encontro aqui seja bastante frutífero. Bem, é um vídeo que a gente está testando, né, com uma presença ilustre do Carlos Gabriel Feijó. Estamos vivendo um momento anômalo, um momento totalmente atípico, inesperado no mundo e também no Brasil. Então, é um momento que os contratos de locação estão sendo desafiados, né, as duas partes, locador e locatários, para negociarem, para, de alguma forma, chegarem a um bom termo que possa equilibrar essa relação que foi surpreendida com um elemento novo, que é o elemento de readequação da vida urbana por conta do isolamento que nós fomos provocados, praticamente convocados a fazer. Então, é um vídeo bastante importante. Rafael, presidente da Abad, parabéns pela iniciativa e esperamos, né, que o público que vai nos ouvir, você que está nos ouvindo, possa beber da fonte dessas respostas que vão ser dadas, que serão úteis para o dia a dia, para quem está negociando e lidando com esse importante mercado, que é o mercado locatício no Rio de Janeiro e no Brasil. Bom, obrigado aí pelas introduções, doutores. Eu aproveito para registrar que esse é o primeiro vídeo que a gente está fazendo, então, como falamos, está sendo testado, mas está testado já em campo, né, já em jogo, e a gente pretende fazer mais um vídeo, então é importante que o associado encaminhe suas perguntas, assuntos que a gente não abordou aqui, para o nosso e-mail da Abad, abad@abad.com.br, e a gente pretende fazer mais vídeos abordando e sempre com o intuito de gerar conteúdo para o empresário, mas que ele consiga também transmitir isso para os funcionários da empresa, para quem vai estar no dia a dia negociando, para quem vai estar participando e potencializando as nossas empresas associadas. Bom, sem mais delongas, vamos para o primeiro assunto. Minha primeira pergunta, doutor Feijó, sobre imóveis que foram fechados ou atividades fechadas por ato público. Vamos supor que eu tenha um cliente que o imóvel dele
foi determinado o fechamento por algum decreto, a atividade dele, ou por qualquer uma circunstância nesse sentido, se ele tem direito a não pagar, se ele pode, como é que ele pode pleitear isso e como deve ser a postura da empresa associada da ABAD. Bom, Rafael, essa primeira pergunta ela já é bastante polêmica, talvez seja mais sensível nesse cenário de decretos que estão aparecendo cada vez mais e com mais frequência e mais rígidos numa tentativa de combater a proliferação do Covid-19. Bom, a partir do momento que eu tenho um ato do poder público, né, e aí vamos chamar isso de um decreto, no exemplo que você deu, que impede o exercício da posse pelo locatário, realmente nós temos que fazer uma reflexão e entender se é possível continuar cobrando o aluguel como sempre fizemos ou se seria necessário a adoção de uma postura um pouco mais conciliadora. É óbvio, acho que a resposta é autoexplicativa, de que essa postura conciliadora ela é fundamental para esses novos tempos. Porém, essa ideia de que existe um direito a não pagar de maneira genérica, eu entendo que não existe. E vou justificar o porquê de uma maneira, vou tentar fazer da maneira mais acessível possível. Essa situação, ela ataca tanto locadores quanto locatários. O locador também se vê impedido de usufruir dos benefícios que o seu imóvel lhe trazia por força do decreto. Essa impossibilidade de pagamento ela é uma via de mão dupla, enquanto o locatário se vê impedido de exercer atividade econômica, o locador se vê impedido de receber por força desse impedimento da atividade. Então, se eu tenho esse efetivo efeito que caminha para os dois lados, a ideia de simplesmente não pagar não me parece equilibrada, não parece adequada à situação. Muito mais interessante, aí sim, juridicamente possível, seria uma suspensão no pagamento ou então uma moratória. E suspensão no sentido de que pode ser cobrado adiante, observado um parcelamento, observado algum tipo de negociação. Mas a ideia de que simplesmente não se poderá pagar, ou se existe um direito ao locatário de não pagar, não me parece adequada como solução para o problema. Perfeito, né, Gabriel Feijó, perfeito. Muitos advogados de locatários, né, têm invocado o princípio da onerosidade excessiva para tentar fundamentar esse direito ao não pagamento por parte do locatário, né, o que está disposto lá no artigo 478 do Código Civil, isso tem sido bastante utilizado, pelo menos nos pedidos formais que as administradoras têm recebido, e a resposta é perfeita, né, ou seja, esse princípio não cabe, né, a nosso sentir, para justificar de forma peremptória o não pagamento por parte do locatário ou o direito ao não pagamento. Então, o ajuste entre as partes, né, a negociação entre as partes e análise de cada caso, me parece realmente o caminho mais sensato para a gente conseguir uma harmonia e um equilíbrio nesse momento de pleito e de solicitações, né? É exatamente isso que a gente tem orientado. Legal. Bom, mas vamos para um caso, então, talvez mais comum, né? Vamos supor aqui que não estou fechado, estou funcionando, mas o meu negócio é extremamente impactado por essa crise e meu faturamento caiu de forma muito significativa. Eu posso fazer um pleito de redução, eu estou usando a palavra o direito para a gente poder estressar o assunto, mas eu posso fazer esse pedido de redução. Como é que fica a minha situação nesse sentido? E como é que a administradora deve abordar isso com o seu cliente? Bom, Rafael, essa situação é mais casuística ainda, né? Um exemplo que a gente pode usar, e de conversas que eu já tive com outras pessoas, de uma verificação econômica, é que, ao passo que restaurantes, por exemplo, tiveram seu faturamento completamente destroçado por força da não circulação de pessoas, paralelamente nós tivemos também um aumento significativo da arrecadação de supermercados. Tiveram um aumento enorme de público, já que todo mundo tem que ficar em casa. Essa análise, esses casos concretos, em que você não tem a proibição específica, mas que você tem uma redução significativa da capacidade financeira do locatário, elas podem sim, a depender do caso concreto, significar no reconhecimento do que a gente chama de caso fortuito ou força maior, que tem o poder não de suspender o aluguel,
não de impedir o pagamento do aluguel, mas sim de abater ou então de amenizar os efeitos do inadimplemento. O que eu quero dizer com isso? As multas moratórias, eventuais indenizações que possam surgir, a depender do caso concreto, podem sim ser afastadas. Mas a melhor maneira de encontrar esse equilíbrio é via negociação. Uma sugestão que eu faço a todos os locadores e administradoras de locação que recebam esses pleitos, especialmente aqueles pleitos mais agressivos, em que já se tem uma fundamentação pré-pronta, e se fale, esse é um direito que eu tenho, o primeiro ponto é levantar um sinal amarelo e falar assim, calma lá, não é tão simples assim, não existe uma coisa tão clara em relação a esse direito ou não, é muito mais interessante nós negociarmos, porque nem todo pleito revisional ou pleito moratório vai encontrar guarida no Poder Judiciário. Então, nesse caso que você trouxe, a minha visão é que não é possível o não pagamento, não se trata de não pagamento, mas sim da verificação da hipótese de um fortuito que possa, sim, amenizar os efeitos do inadimplemento, multas ou então algum tipo de indenização. Perfeito, né? É exatamente isso. O contrato de locação, em vias gerais, ele não está atrelado ao faturamento, ou êxito, ou não êxito do negócio do inquilino. Isso é um risco que o inquilino, é um risco dele, é um risco íntimo do locatário, quando ele abre o negócio corajosamente e empreende naquele imóvel do locador. Imaginamos aí, lógico que a gente está vivendo um momento anômalo, em que nós somos levados a refletir em cima de uma situação fática que é terrível para todos nós. Mas, numa situação normal, admitamos que a locação comece, então, a oscilar em momentos de bom faturamento ou de mau faturamento locatário, independentemente de ter o fenômeno da Covid-19 ou não. Seria uma loucura na relação locatícia. Então, nenhuma análise pode ser feita atrelada ao faturamento, ao êxito do negócio do inquilino. Até porque, né, se chegar a esse ponto, locadores, aonde os locatários estão prósperos nos seus negócios, vão pedir também um aumento no aluguel, porque aquele locatário, visivelmente, notoriamente, está próspero no seu negócio. Então, por mais sensível que estejamos a essa situação, realmente bastante trágica e bastante importante, não se pode atrelar, né, o pagamento do aluguel e o direito ao não pagamento em razão desse tipo de situação, quando o faturamento está mitigado por uma falta de consumo ou falta de mobilidade urbana. Novamente, o melhor caminho é negociar. Eu concordo com o Gabriel quando ele fala que a não incidência dos encargos moratórios é algo justo, que pode ser muito bem pensado e trabalhado pelo locador. Legal. Bom, seguindo aqui as nossas perguntas, e uma pergunta que converge nas duas, né, porque a gente falou de negociação dos valores de aluguel. Como é que fica das cobranças acessórias, dos encargos, cotas de condomínio, IPTU? Como é que a gente entra na negociação disso ou não entra? Bom, isso é uma pergunta interessantíssima que talvez seja a mais sensível também dentro dessa dinâmica do não pagar o aluguel, porque muitas vezes é possível se abrir mão do aluguel, mas se também se abrir mão dos encargos, isso passa a se transformar num efetivo prejuízo para o locador e isso é desesperador em certa medida, afinal de contas, o Covid afetou a todos, né? Nós não podemos imaginar que o Covid só tenha afetado aos locatários. Eu faço, inclusive, aqui um parêntese, nós temos em curso um projeto de lei que genericamente pretende, um projeto de lei federal, que genericamente pretende suspender o pagamento de aluguéis pelo período de 90 dias, o que é um absurdo na sua essência, né? Uma intervenção completamente absurda. Mas, retomando a sua pergunta, o primeiro ponto que a gente tem que entender e estabelecer, inclusive, como negociação, é lembrar a quem nos pleiteia o não pagamento dos encargos que o que remunera a locação efetivamente é o aluguel que remunera a posse. Os encargos, eles estão muito mais relacionados a um dever do locatário de ter o imóvel como seu e dele cuidar adequadamente. Então, a manutenção do pagamento das despesas condominiais, o pagamento do IPTU que pode ser transferido, ou taxas em geral que podem ser transferidas ao locatário, não estão relacionadas a uma remuneração do locador, mas sim a um dever do locatário de bem cuidar daquele imóvel. Dessa forma, se não há remuneração do locador nos encargos, não parece fazer sentido redução de qualquer nível em relação aos encargos,
até porque são obrigações contraídas perante terceiros, né? Não há uma relação direta do locador com o encargo. Então, essa redução dos encargos ela não me parece adequada. E eu ainda uso um último fundamento, que é, mesmo na revisão locatícia, que está prevista na lei do inquilinato, onde você faz o ajuste do aluguel ao valor de mercado, não se fala em encargos. Então, até mesmo na hipótese de revisão que a lei do inquilinato prevê, não se fala em encargos. Então, essa redução dos encargos não me parece razoável, não importa a hipótese. Perfeito, né? Só para finalizar e talvez apenas ampliar um pouco a resposta, né? A meu sentir, esses encargos tipicamente estão ligados à posse do imóvel. Enquanto o contrato de locação prosseguir, mesmo em fase de negociações, a posse permanecerá, a posse direta do imóvel permanecerá nas mãos do locatário. Então, em razão do que dispõe o contrato, e esses acessórios, via de regra, têm a ver com a posse, com pagamento de cota condominial, e até transferência de pagamento de IPTU, permanecem ainda sobre a obrigação do locatário, não assistindo direito algum do locatário em se ver livre dessas obrigações. Portanto, por mais a recomendação que a gente dá, por mais que haja negociações em cima de um equilíbrio econômico do contrato nesse momento, que essas negociações se prendam ao locativo, se prendam ao aluguel, que os acessórios permaneçam sendo pagos pelo locatário, como dispõe cada contrato. Bacana. Indo agora para uma situação um pouco mais bruta, né, da negociação. Na verdade, não teve negociação. O locatário não quis negociar, não houve negociação. Na verdade, o locador não quis negociar. O locatário tem direito a rescindir o contrato, a terminar o contrato sem multa, sem encargos. Como é que fica nesse lado da questão? Perfeito. O direito de resilição, né, nos contratos de locação, ele é um direito, inclusive, tido pela doutrina e pela jurisprudência como um direito potestativo, né? O locatário ele tem o direito de devolver o imóvel no momento que quiser, mas ele o faz por ato de vontade, ele não o faz de maneira motivada. Então, a resilição contratual, como vem sendo pretendida por alguns locatários, dizer, bom, já que você não quer negociar comigo, eu estou devolvendo o imóvel, ele pode fazê-lo sem sombra de dúvida, mas pagando a multa. O que é interessante aqui é ir fazendo uma diferenciação muito simples, e é interessante que nós entendamos essa diferenciação para evitar, especialmente para combater certos argumentos que estão sendo trazidos de maneira até descompromissada com o que nós temos a título de consolidação de ordenamento jurídico em relação ao direito das locações, é que a resilição contratual do artigo 4º ela não tem motivação subjacente, ela é simplesmente o desejo do locatário em devolver. Se o locatário entende que essa postura é mais intransigente do locador, leva a um não interesse no prosseguimento da locação, não há problema nenhum, desde que ele o faça pagando a multa contratual. A diferença, proporcional na forma do artigo 4º da Lei do Inquilinato. Se esse locatário entender que, em função dessa não negociação, ele poderia mover uma ação judicial para resolver o contrato, aí são outros 500, mas também não vejo grandes chances de êxito, até mesmo porque não existe um inadimplemento do locador em não querer negociar. Negociar é um ato de vontade e não uma obrigação contratual a princípio. Perfeito, né? Também concordo novamente. O locador não está tendo culpa, não tem culpa do que está acontecendo, né? Não foi o ato dele, o fechamento, seja o fechamento total da atividade do locatário ou uma mitigação, uma diminuição na sua capacidade de faturamento em razão da diminuição da mobilidade urbana, são elementos que não foram provocados pelo locador do imóvel. Então, eventual vontade de rescindir o contrato, entregar as chaves, é uma vontade que o locador vai avaliar dentro da conveniência de se manter dentro daquela atividade, uma vez que ele foi agora interferido por um ato superveniente que ninguém esperava. O locador não teve culpa disso, né? O locador não foi responsável por isso. Então, novamente, esse tipo de situação, cada um vai ter que analisar, né, o equilíbrio econômico
das relações para poder chegar a um bom tempo. Mas o direito à entrega das chaves sem pagamento da multa estabelecida no contrato é realmente um direito que o locatário não possui. A gente não estamos falando aqui em desapropriação do imóvel, né? De forma alguma, né? Se fosse um ato de desapropriação, né, o poder público desapropriou o imóvel, eu tenho que sair daqui, é diferente. Está previsto na lei do inquilinato uma situação de resolução do contrato, porque a atividade vai ter que sair dali. O imóvel, aliás, vai deixar de existir, né? Agora, o fato de fechamento parcial, temporário, provocado por um ato do poder público, ou a atividade diminuída por força de diminuição do consumo, são atos não previstos na legislação que deem direito a uma rescisão sem a incidência da multa, e são atos que não foram provocados pelo locador para que esse direito possa ser invocado de forma peremptória pelo locatário. Agora, trazer uma outra situação, né? O locatário, ele não negociou, ele deixou os boletos chegarem, não pagou, acreditando que vai conseguir pagar mais na frente, e lá na frente ele resolve questionar, dizendo que por ter sido uma questão de força maior, ele teria direito a não pagar as multas, enfim, os encargos. Como fica a questão desse cliente específico que não negociou e deixou para depois essa negociação? Rafael, um dos princípios mais caros que nós temos nas relações contratuais é o princípio da boa-fé, né? Que tem que reger todas as relações, e isso, inclusive, para muitos, transcende as relações contratuais e já se estabilizou dentro das relações humanas. A partir do momento que um locatário não notifica, não solicita uma modificação dessas cláusulas contratuais, não sequer constitui ou imora ou dá conhecimento ao locador de que aquela determinada situação lhe aflige, e levando em conta tudo que nós falamos, que não se pode fazer uma avaliação genérica acerca do Covid, ou seja, não existe uma presunção decorrente da Covid-19, das circunstâncias da Covid-19, de que aquilo ali pode, de fato, prejudicar a atuação e a atividade do locatário, não parece razoável que ele possa depois surpreender o locador com o argumento de que, bom, em função do Covid, eu nada falei, mas recebi os boletos e agora não pretendo pagar os encargos moratórios. Isso, além de ser uma violação clara, para mim, da boa-fé objetiva, importa, inclusive, numa anuência tácita, né? Ao receber um boleto e simplesmente não pagá-lo sem qualquer aviso, o que se identifica é simplesmente um ato de inadimplemento e não uma resistência civil autorizada ao não pagamento. Isso beira a autotutela, que não é autorizada no nosso ordenamento, ou melhor dizendo, é autorizada excepcionalmente, e, sem sombra de dúvida, isso causaria um verdadeiro colapso de todo o sistema locatício, de agora imaginar que o locatário, 6 meses depois de não pagar um boleto, possa questionar os encargos moratórios com algum argumento. Então, me parece completamente desarrazoada essa hipótese. Perfeitamente, né? Então, até resumindo o que o Carlos Gabriel falou, para você, locatário que está nos ouvindo, o momento é agora de negociar, né? Se você está vislumbrando dificuldades de faturamento, dificuldades de abrir o seu negócio, já converse logo com o seu locador, com sua administradora. Simplesmente deixar de pagar para tentar negociar depois não é o melhor caminho, não é a melhor recomendação. Fazer isso é realmente violar o princípio da boa-fé objetiva. Você nutre ao locador uma expectativa de que você está bem, né, de que você não está sentindo os efeitos desse isolamento provocado pela Covid-19 e que você mais tarde vai pagar o aluguel. Então, surpreender o locador lá na frente, olha, não consegui pagar esse período em razão da minha atividade ter sido fragilizada e agora quero pagar sem multa, quero pagar com diminuição, quero pagar isso, não é o melhor movimento. Então, o movimento é de negociação agora, para que as relações realmente sigam o princípio da boa-fé. E é importante saber, né, que esse questionamento ele traz uma informação importante, né, para o locatário, mas para a administradora saber
o que falar, como se posicionar no caso de uma futura situação como essa. Falando de um assunto agora um pouco mais operacional, né? A gente tem escutado muito falar de abatimento provisório, né? Como que pode ser operacionalizado isso, né? O que eu preciso fazer, o que eu preciso colocar, ou em termos de acordo, ou um documento, ou no boleto, para garantir que essa cobrança será feita no futuro, sem questionamento, sem problemas para a administradora. Bom, Rafael, isso é uma pergunta muito interessante. Realmente, depois que essa negociação acontece, né, as partes validam como consubstanciá-la. Nós temos muito a ideia de que existe uma visão, talvez um pouco formalista ainda, de que tudo tenha que ser feito por meio de aditivos contratuais. É claro que um aditivo contratual ele é o melhor caminho, ele dá uma segurança muito maior, mas em tempos de Covid esse aditivo nem sempre será possível, né? A operacionalização desse aditivo nem sempre será possível, até porque eu posso envolver fiadores e outras questões. Então, para qualquer hipótese de moratória, que se faça uma contratação, mesmo que seja simplesmente por escrito ou por e-mail, que se faça de uma maneira clara, estabelecendo que aquilo ali não é uma remissão, não é um perdão do pagamento, mas sim uma moratória, e nunca esquecer de envolver o fiador nessa negociação. O entendimento do STJ, inclusive simulado, é que toda negociação da qual não participa o fiador não é oponível ao fiador, inclusive levando a uma possível exoneração do fiador. Então, se eu estou fazendo uma negociação com algum locatário que tenha, por garantia do seu contrato, a fiança, traga o fiador para a conversa ou pelo menos solicite uma anuência por escrito, via e-mail, ou então pelo menos por mensagem, ou de alguma maneira garantir que aquele fiador teve uma participação inequívoca. Se nós tivéssemos falar em níveis de segurança, sem sombra de dúvida, a melhor maneira seria o aditivo, e aí descendo numa caminhada até chegar numa mensagem, a depender das circunstâncias do caso concreto. É óbvio que a leniência com esses meios de comunicação em tempos de Covid vai ser relativizada, né? Nós teremos uma leniência maior pelos meios dos quais nós nos utilizamos para negociar, mas é uma questão fundamental. E que em todos os boletos subsequentes à negociação, que venha lá a observação no campo de observações de que aquilo ali é uma moratória temporária, oriunda de uma negociação ocorrida na data tal, assim, assado, para que todas as partes saibam, e inclusive os operacionais dos locadores e locatários também saibam, que aquilo ali não é daqui para frente a regra do contrato, que aquilo ali realmente é temporário e que poderá ser cobrado no futuro. Se não houver essa colocação de que poderá ser cobrado no futuro, ou que não se esclarecer que aquilo ali é meramente uma moratória e que o parcelamento que se está fazendo o aluguel daquele mês, ele não importa na remissão do restante, nós teremos uma discussão jurídica bastante complexa e mesmo que milite em favor do locador em certa medida, a regra geral de que qualquer renúncia a direito se interpreta restritivamente, né, sem a possibilidade de interpretações extensivas, mas por uma questão de segurança e boa prática, que isso tudo seja sempre negociado, validado por todos os envolvidos no contrato e que constem todas as informações de cobrança. Perfeito, praticamente nada a acrescentar, e muito importante essa observação que o doutor Gabriel fez no meio da explanação dele, de chamar sempre o fiador, até nas outras questões que nós tratamos aqui nesse vídeo, chamar sempre o fiador, se o guarda-chuva do contrato, se a garantia do contrato for o fiador, chamar sempre o fiador, anuir, deixar o fiador anuído das negociações que estão sendo feitas, porque ele faz parte do contrato acessório, que é o contrato de fiança, um contrato coligado, ele também faz parte dessa relação, ele precisa saber tudo que está acontecendo com relação ao equilíbrio econômico, à alteração, né, do modo econômico do contrato. É importante sempre chamar o fiador. E com relação à segurança do recibo, né, perfeitamente, né, é importante que os dizeres sejam bem feitos, bem escritos, é importante que cada administradora se sirva do seu departamento jurídico, da sua assessoria jurídica, para saber redigir esses termos de acordos, de abonos nos recibos, para garantir lá na frente, quando tudo isso acabar,
uma nova negociação, que é o pagamento das diferenças que ficaram por conta desse período abonado. Então, é importante que vocês tenham uma assessoria muito bem feita da sua parte jurídica, da assessoria jurídica de vocês, para escrever isso de forma clara, como bem fundamentou, como bem aqui nos ensinou o doutor Gabriel. Perfeito. A gente está fazendo esse vídeo, né? A ABAD convidou o Dr. Carlos Feijó para fazer esse vídeo aqui com o Marcelo, justamente para preparar melhor as associadas, né? Ele tem uma última pergunta aqui, que foi uma pergunta que surgiu quase no momento em que a gente ia começar a gravar, dos locadores querendo saber se existe algum mecanismo jurídico para que eles se preparem para alguma ação, alguma liminar, para eles entrarem se preparando contra uma situação como essa de rescisão de contrato. Como é que você aborda esse tema para a gente, doutor? Bom, Rafael, isso aí é uma pergunta complexa, até mesmo porque eu tenho visto em Instagram e outros canais e mídias sociais que se fazem promessas para os dois lados, né, de que locatários não parem de pagar o seu aluguel e locadores evitem que isso aconteça. Contudo, a minha orientação é não tomar nenhuma atitude abrupta. A palavra de ordem nesse momento é calma e adotar uma postura reativa é melhor. Existe a possibilidade jurídica, sim, de se mover um pleito declaratório, inclusive em sede de pedido liminar, para que se impeça uma possível revisão contratual. Isso juridicamente seria possível, mas não é aconselhável. Primeiro, porque o locador dificilmente terá elementos suficientes para aduzir esse pedido, né? Ele não terá razões jurídicas suficientes para aduzir o pedido. E segundo, porque uma negativa do Poder Judiciário nesse sentido abrirá um precedente enorme para o locatário para negociar o que quiser, do jeito que quiser. Então, a nossa sugestão nesse caso é aguardar, é esperar algum tipo de movimentação do locatário para aí sim agir. Perfeito, né? Até porque são poucas as medidas judiciais que o locador poderá intentar nesse momento. Então, sem mais delongas, né, a orientação é essa mesmo, o locador espere, que o locador ele fique numa posição nesse momento até passiva, aguardando, né, os pleitos que os locatários irão apresentar, porque cada um vai ter o seu argumento, cada um tem a sua história, cada um tem a sua fundamentação, cada um está sofrendo de um jeito, uns mais, uns menos, e até outros estão até tendo prosperidade nos seus negócios em razão da natureza de cada negócio, em razão desse tipo de situação. Não dá para generalizar de forma alguma. Então, o locador ele tem que aguardar e se servir da empresa administradora para que ele possa estar bem assessorado. O ideal é que ele não negocie diretamente com o locatário, tenha sempre a empresa administradora como intermediária nessa negociação, porque ela, com conteúdo técnico, é que vai auxiliá-los, né, as duas pontas, os dois atores dessa relação, a chegarem no bom termo. Bom, acho que esse é o total das nossas perguntas. Eu vou devolver a palavra primeiro para o Dr. Carlos Feijó e depois para o Dr. Marcelo, para que façam as suas considerações finais. É um momento onde a união entre as administradoras, a união em volta da associação é fundamental, que a gente discute as melhores práticas. Eu acho que com esse vídeo a gente está contribuindo bastante com as administradoras, com os seus funcionários e com a sociedade como um todo, para que a gente consiga chegar em desfechos bem-sucedidos para cada relação locatícia, para que a gente consiga virar essa página ímpar e infeliz da história humana da melhor forma possível, né? Não tem solução mágica, mas com certeza tem boas práticas e tem soluções plausíveis nesse momento. Então, as considerações finais, Dr. Carlos Feijó, por favor. Bom, Rafael, obrigado. Primeiro, parabenizar mais uma vez a iniciativa da ABAD. Eu acho que a melhor maneira de lidar com o Covid-19 em todas as áreas é a informação, né? É o debate. Nós não temos soluções mágicas, não temos soluções rápidas, e eu volto a dizer, a palavra de ordem nesse momento é calma. Se servir
de instituições como a ABAD se servir das suas respectivas administradoras, servir das suas assessorias jurídicas para encontrar soluções e, acima de tudo, ter empatia, né? Todos nós estamos no mesmo barco, a situação é difícil para todos, e, sem sombra de dúvida, essa cooperação é o que vai conseguir superar essa crise. Depender do Poder Judiciário para isso, me parece, além de responsável, utópico. Bem, esperamos, né, que esse vídeo tenha atingido o seu objetivo, esperamos que ele tenha sido útil para as pessoas que vão estar operando nas intermediações, nas negociações, auxiliando seus clientes nesse importantíssimo momento de negociar. Você que trabalha administradora, você das administradoras, estão sendo desafiados agora a serem verdadeiros generais, né, nessa batalha que nós vamos trilhar para tentar tornar cada contrato novamente equilibrado nas suas relações. Então, vejo como bastante importante a gente apresentar esse tipo de vídeo, com essas indagações, as respostas básicas que foram aqui apresentadas, e repetindo aquilo que o presidente Rafael falou no início, por favor, que essas perguntas não se esgotem aqui, que ao longo, né, de cada conversa que as administradoras vão tendo com os seus clientes, dúvidas novas possam surgir e que a ABAD possa ser o canal, a destinatária dessas indagações, para que a gente possa novamente bater um papo com vocês, apresentar novamente as nossas fundamentações e os nossos ensinamentos, né, aquilo que a gente pensa para auxiliar vocês cada vez mais. Bom, me cabe agradecer a presença virtual de vocês, né? Está cada um na sua casa, mas a presença de vocês aqui. Acho que conseguimos contribuir, não queremos parar, como o Marcelo falou. É importante que a administradora saiba se preparar para esse momento. A gente está gravando esse vídeo aqui no dia 27 de março, então é preciso que a gente consiga ter o preparo para chegar na data dos vencimentos mais comuns, com mais entendimento, com mais informação, fazendo a análise de risco da sua carteira. Você conhece a atividade, você conhece o seu cliente, você sabe quem vai precisar negociar, você sabe, ou pelo menos tem uma boa ideia. É importante fazer essa análise de risco da sua carteira para que você chegue pronto para a batalha. E o Covid-19, que está nos impondo, né, como recomendação dos órgãos de saúde mundiais, que a gente fique em casa, o mercado imobiliário ele se torna ainda mais importante, tanto na gestão de condomínios, que estão aí combatendo a proliferação do vírus, como nas questões locatícias, que se tornaram também algo de extrema relevância, e a partir do mercado imobiliário a gente também começa a vencer essa guerra e começa, não tendo problemas, né, na nossa área, quanto for possível, fazer uma melhor gestão e evoluir como sociedade, como eu já falei, virando essa página. Então, obrigado, doutor Feijó, obrigado, Marcelo, eu encerro por aqui e até a próxima.